O exame é não invasivo, ele não sente nada. O que a gente está fazendo aqui é aplicando as 4 tecnologias, tá bom? Tá. Então veja, uma das tecnologias é jogar uma corrente elétrica de 1,28 volts, que ele não percebe nada, é imperceptível. Só que a gente vai estimular as glândulas sudoríparas a transpirarem. Isso chama teste sudomotor. Ele está indicado no último Consenso Internacional de Toronto para fazer diagnóstico precoce de danos periféricos, seria assim, de danos de fibras finas C amielínicas, que são elas que são as responsáveis por aquela feridinha úlcera e amputação. Então, a gente, quando faz esta parte da resposta sudomotora, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de um problema das glândulas sudoríparas, das fibras finas C, que leva uma feridinha, aí uma amputação de um pedaço do dedo, depois o pé, depois a perna, num paciente diabético que não tem o seu diabetes controlado, ok? Então esse é um teste muito importante, que é feito nos Estados Unidos, porque lá você tem esse exame na tabela deles, nos sistemas de saúde deles. E aqui no Brasil, não existe esse exame contemplado, nem no SUS, nem na tabela da AMB. Então o que acontece? A gente deixa de fazer o teste sudomotor, o diagnóstico precoce daquele risco de ferida, úlcera e amputação. Então isso é uma revolução, é um avanço no pensamento da saúde pública aqui no Brasil. Então a pessoa que tem a diabetes, se fizer o controle através dessa tecnologia, consegue se livrar da amputação, doutor? Consegue identificar o risco, o quanto o diabetes danificou as fibras autonômicas. Serve também para controlar toda a glicemia dessa pessoa, né? O conhecimento desse assunto, e isso evita uma futura úlcera, uma futura ferida e uma amputação. Acho que uma coisa interessante para a gente falar também hoje no programa e fazendo esse exame é sobre o medo, né, doutor? Que as pessoas ainda têm de fazer um exame para ver se está tudo bem, ou então o medo de descobrir que tem alguma coisa, né? É mais ou menos a gente tem medo porque diagnóstico precoce é saúde. Olha, diagnóstico precoce é a chance de você se livrar de um problema. Então, essa história, não vou fazer porque tenho medo, significa tirar a possibilidade do diagnóstico precoce, tá certo? E evitar danos futuros, e custos futuros, e uma tristeza envolvida quando o assunto é mais sério.